E aí, vamos fazer aquela revisão rápida de nossa aula para a gente fazer a atividade? Vai ser rapidinho aqui, porque vocês estão vendo um processo de transição, de consolidação do imperialismo. Pessoal, agora eu chamo a atenção de vocês o seguinte, porque eu quero que vocês entendam tanto essa aula. Porque isso que está acontecendo, esse processo imperialista, ele vai ser fundamental para nós entendermos o motivo que se deu à Primeira Guerra Mundial. Porque agora nós estamos vendo as nações europeias dividindo a África e a Ásia entre si. Só que esse poder, um vai começar a incomodar o outro. A Alemanha não vai ficar um pouco de fora dessa partilha, a Itália fica de fora dessa partilha, e eles vão começar a se incomodar com isso. Aí tem o Império Austro-Húngaro também que está incomodado, e eles vão começar um processo de briga entre si lá na Europa. Por quê? Porque era um país querendo ser mais potente que o outro. E eles vão iniciar, sabe o quê? A Primeira Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, se você observar, ela vai acabar com os países da Europa, com o imperialismo da Europa, de alguns países, porque ela vai acabar com o Império Austro-Húngaro, ela vai acabar com o Império Alemão, ela vai acabar com o Império Russo. Tudo isso é reflexo da Primeira Guerra Mundial. Então, uma coisa que vocês estão entendendo aqui agora vai ser reflexo para o que vocês vão precisar entender lá para frente. Vamos na tela para a gente olhar aqui a nossa aula de revisão, o colonialismo europeu e a consolidação do Império Ultramarino. Entre o século XIX e XX, as potências europeias expandiram seu domínio sobre quem? Vão expandir seus domínios sobre a África, a Ásia e a Oceania. E essa expansão ocorreu porque as nações industrializadas buscavam o quê? Matéria-prima, mercado de consumidores e área para investimentos. Começa na Europa um processo, consolida-se cada vez mais a industrialização da Europa, que necessitava de quê? De recursos naturais, borracha, algodão, minérios, alimentos. É por isso que eles vão explorar no século XIX aqui a Amazônia, que nós vamos chamar de primeiro ciclo da borracha. Nós vamos chamar de primeiro ciclo da borracha aqui. E o colonialismo não foi apenas uma ocupação territorial, mas também um sistema de exploração, controle político e dominação cultural. O colonialismo, muitas vezes, ele está relacionado ao racismo científico e às teorias de hierarquização racial do século XIX. Já pensou uma raça ser inferior e a outra superior? Mais ou menos isso que eles pensavam. E essa ideia foi usada para justificar a expansão colonial, afirmando que a Europa teria uma missão civilizatória diante de outros povos. Imagina você, a Europa se sentia tão superior que ela, matando os outros povos, ela justificava que ela estava levando a civilização desses outros povos. Hoje sabemos que o racismo científico não possui base científica mesmo. E essa teoria serviu principalmente para justificar a exploração colonial, para justificar a escravidão e a desigualdade racial. Só servia para fazer essa justificativa. A dominação cultural, além da exploração econômica e do controle político, os colonizadores procuraram impor sua língua, religião, costume, de forma de organização social às populações locais que eram dominadas. Muitas tradições foram reprimidas, foram desvalorizadas. Elementos culturais europeus, devido
o eurocentrismo, o etnocentrismo, passaram a ocupar a posição dominante. As escolas e as missões religiosas foram importantes instrumentos de dominação cultural. Aí nós temos a resistência. Claro que na Europa, na África e na Ásia vai ter resistência. Vão ter revoltas armadas, vão ter a preservação cultural, resistência cultural, vão ter movimentos políticos e luta pela independência dos países. Vai desenvolver também na Europa uma resistência. Conflitos territoriais, desigualdades sociais e dependência econômica são algumas heranças deixadas por essa experiência colonial. Grande parte das colônias foram organizadas para reproduzir matéria-prima destinada a Europa, a indústria europeia. Causa desigualdade, dependência econômica, concentração de riqueza nas potências coloniais. Agora, o que eu quero de vocês? Façam a atividade de vocês, que eu já volto para fazer a correção. Fizeram? Estava fácil? Agora vem fazer a correção comigo. Na tela para vocês aí a questão de número 1. O que fala a questão de número 1? Durante o século XV, várias potências europeias ampliaram seu domínio sobre o território da África e da Ásia. Esse processo ligado ao crescimento industrial da Europa e a necessidade de ampliar sua influência no mundo. O que ele quer? Aqui foi o enunciado. O Enem, geralmente, ele vem aqui, ele traz o enunciado da questão, aí ele traz a pergunta. Assinale a alternativa que melhor explica esse processo. O colonialismo europeu, ocorreu principalmente para garantir a independência política dos povos africanos e asiáticos. O colonialismo europeu esteve ligado à busca por matéria-prima, mercado consumidor e maior poder político e militar. O colonialismo europeu tinha como principal objetivo valorizar a cultura locais e fortalecer as tradições dos povos dominados. O colonialismo europeu foi um movimento de igualdade entre os continentes baseados em acordos justos entre os europeus, africanos e asiáticos. O colonialismo europeu aconteceu apenas por motivos religiosos, sem relação com a economia e a política. E aí, o que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? É claro que nós estamos falando da letra B. O colonialismo europeu esteve ligado à busca de matéria-prima, mercado consumidor e maior poder político. Colonialismo é a frase chave para nós entendermos. Vamos lá. A próxima ela diz assim: no século XIX surgiram teorias que tentavam classificar seres humanos em grupos raciais hierarquizados. Muitos estudiosos da época afirmavam que, de forma equivocada, que alguns povos seriam mais evoluídos que outros. Sobre a ideia, é correto afirmar que foram importantes para defender a igualdade racial e combater o preconceito na Europa, ajudar a valorizar a diversidade cultural dos povos africanos e asiáticos, serviram como justificativa ideológica para o imperialismo e colonialismo e a dominação europeia, provocaram cientificamente que existem raças humanas superiores umas a outras, foram criadas para fortalecer o movimento de dependência da descolonização. Gente, eurocentrismo, etnocentrismo, racismo, superioridade racial. Tudo isso são nomes que têm uma correlação aonde a Europa tentava explicar que existia uma raça superior a outra. Eles vão até tentar fazer uma explicação científica, utilizando as teorias de Darwin e dizendo que existe um darwinismo social. Sabe disso? Darwinismo social. E eles tentam explicar isso dessa forma. Mas
era apenas uma forma que eles tinham para justificar o injustificável. Que o imperialismo, o colonialismo e a dominação europeia era necessária, porque eles estavam levando a civilização. Olha que absurdo. Na tela para vocês. Questão correta, a letra C. Serviu para justificar a ideologia para o imperialismo, colonialismo e dominação europeia. Próxima questão, de número 3 aí, ó. Já estamos terminando. O colonialismo não envolveu apenas ocupação militar e exploração econômica dos territórios dominados. Em muitos casos, os colonizadores também impuseram a língua, a religião, os costumes e os valores. Então, não é só ocupação militar, tá? Não é só ocupação econômica. Tem todos outros contextos. Vão desvalorizar as culturas locais. Mesmo assim, vários povos colonizados resistiram de diferentes formas. A partir desse contexto, assinale a alternativa correta. A dominação cultural foi uma forma de controle colonial, mas os povos dominados também desenvolveram resistência para preservar sua identidade e tradição? A dominação cultural europeia foi aceita sem conflitos porque os povos colonizados abandonaram facilmente seus costumes? A resistência ao colonialismo aconteceram apenas na Europa, sem a participação dos povos africanos e asiáticos? O colonialismo destruiu totalmente todas as culturas locais, sem deixar qualquer forma de permanência cultural? A imposição cultural europeia teve um único objetivo: ensinar nova língua sem relação com o poder político? E aí? Letra A, B, C, D ou I? Qual a resposta correta? Que fala disso aí? Quando eu falo de língua, quando eu falo de religião, quando eu falo de costumes e valores, eu estou falando de quê? Quando eu utilizo esses elementos, que eu saio da questão econômica e militar, eu estou falando sobre a dominação cultural. Dominação cultural de um povo. Um povo, ele é mais dominado se ele for dominado culturalmente. Se eu disser, olha, essa é minha cultura, eu vou implantar a minha cultura neste meio e vou resistir. E esta dominação cultural ela é uma forma de controlar esses povos dominados. Ela faz um total controle desses povos dominados e aí ele vai desenvolver também uma resistência. Tá? Porque ele precisa preservar, esse povo que foi dominado, ele precisa preservar a sua tradição, a sua cultura. Quando ele vê que além de estar perdendo sua terra, ele está sendo obrigado a seguir uma religião que não é dele, a seguir uma cultura que não é dele, a seguir uma língua, falar uma língua que não é dele, esse povo vai resistir. Por isso que na tela para vocês, a resposta correta é a letra A. A dominação cultural foi uma forma de controle colonial, mas os povos dominados também desenvolveram resistência para preservar sua identidade e tradição. Agora vamos aqui fazer um decolando para o futuro. Vai lá, foguetinho. Decolando para o futuro. Questão Enem na tela para vocês. Durante o século XIX, alguns estudiosos europeus desenvolveram teoria que tentaram classificar os seres humanos a partir de características físicas, como formato de crânio. Até isso, gente. Essas ideias ficaram conhecidas como racismo científicos
e foram utilizadas para justificar a expansão colonial e a dominação europeia sobre os povos da África e da Ásia. Atualmente, a ciência demonstra que essas teorias não possuem base científica e estão associadas a contexto histórico de desigualdade e preconceito. A partir agora vem a pergunta. A partir deste contexto, pode-se afirmar que o racismo científico do século XIX foi um movimento intelectual que buscava defender a igualdade entre os povos no mundo? Era esse o objetivo? Ele queria a igualdade entre os povos? Tinha o objetivo de valorizar as culturas africanas e asiáticas diante da expansão europeia? Contribuiu para o fortalecimento dos movimentos de independência nas colônias africanas? Representou uma tentativa de explicar as diferenças culturais entre os povos sem relação com a política colonial? Ou serviu como justificativa ideológica à expansão imperialista para a dominação europeia sobre os outros povos? E aí? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando sobre ciência e o racismo científico. Serviu para quê? Eles queriam dominar outros povos. E essa dominação, ela só seria viável se eu dissesse que aquele povo era inferior, que aquele povo era passivo de dominação. Até hoje, como é que o imperialismo faz hoje? Ele utiliza a mídia, porque a nossa informação vem pela mídia, né? Quando ele quer dominar outro povo, ele começa a dizer para a mídia, mídia, fala mal daquele povo ali. Você vai falar que ele é terrorista, você vai falar que eles estão construindo bomba atômica, você vai colocar um monte de fake news aí para que a população vá criando o ódio daquele povo. E do nada eu vou lá e bufo, bombardeio, mato crianças, bombardeio escola, mato mulheres, violento, cometo genocídio de todas as formas. Só que na opinião pública, a opinião pública fica aplaudindo. Olha, ele está certo, ele tinha que fazer isso, porque aqueles são bárbaros. Se hoje, com a mídia que nós temos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, nós ainda aceitamos essa barbárie, imagina como era no século XIX, início do século XX. Eles dominavam, a Europa se colocava como a potência dominante e que precisava dominar outros povos. Questão correta, a letra I. Serviu como justificativa ideológica para a expansão imperialista e para a dominação europeia sobre outros povos. Estão vendo aí? Que causa o imperialismo? Que causa esse controle? E isso, eles vão dominar até um determinado tempo. Só que quando vai chegar a Europa, esses próprios países imperialistas vão começar a brigar entre si. Aí a coisa vai complicar. Aí nós vamos observar a Europa se destruindo em duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E sabe quem vai lucrar com isso? Estados Unidos da América, que vai aproveitar para se tornar a potência número 1 mundial. Mas isso, meus queridos alunos, isso é uma outra história. Até lá.